e vede, história de hoje e esperança de cura. Em 2008, perdi a visão, fiquei praticamente cego. Eu já havia iniciado um tratamento de vista e o médico me disse que eu tinha uma doença chamada glaucoma. Ele falou assim, ó, eu te recomendo cirurgia para ontem. E ao fazer a cirurgia, acabei perdendo completamente a visão. Quando ele fazia as cirurgias, a médica conversava sempre comigo em particular. Ela falava assim, olha, a visão dele não vai voltar. Passado mais ou menos 1 ano e 3 meses, eu virei para Deus e falei assim, eu não estou aguentando mais. Eu queria que o Senhor fizesse 2 coisas na minha vida. Se for possível, o Senhor me dá a visão de volta. Se não, o Senhor me dá um jeito aí para me aceitar essa doença. Foi um desespero terrível. Até pedi a morte. E aos poucos a gente via ele se desfalecendo na fé, às vezes um pouco desacreditado da vida, pela situação que ele se encontrava. Eu não poderia deixar meu pai cair. E aí eu juntei com meus irmãos e a gente se uniu, juntamente com a minha mãe, e a gente falou, nós vamos orar, nós vamos fazer os cultos novamente. E assim, eu tinha assistido vários testemunhos, né, das 40 madrugadas, e falei com eles, olha, vamos ter fé, vamos pegar com Deus, que eu tenho certeza que Deus vai ouvir e vai atender. E aos poucos, aquela fraqueza que eu acredito que ele estava sentindo naquele momento, por causa daquela dificuldade, foi quebrando. E de repente ele começou a orar junto com nós. E de repente ele começou a nos levantar e nos motivar. No último dia da jornada, tinha um exame para fazer. E naquele dia da consulta, a doutora que fez a cirurgia estava presente e ela falou assim, olha, Elias, como você sabe, seu olho não tem jeito mais. Mas se você quiser, nós vamos fazer uma cirurgia aí nele. Pode ser que depois a gente vê se tem visão, se não tem. Aí quando ele terminou a cirurgia, ele falou assim, a cirurgia foi excelente. Mas eu não estava enxergando nada. Para ser sincero, acho que eu fiquei muito mais pior, porque o olho ficou parecendo que estava sempre fechado. E quando amanheceu o dia, ao sair do quarto para o banheiro, eu notei que uma coisa na minha frente, coisa que eu nunca tinha visto até o momento, né? Percebi algo na minha frente, já desviei, e aquilo me surpreendeu porque eu vi, não nítido, mas vi. Aí quando eu estava enxergando mesmo, eu revelei para eles. Essa madrugada a gente fala que foi para ele, mas na verdade foi um reavivamento espiritual para a família também. Porque a gente sabia que isso era uma providência dele e que toda glória só cabia a ele. Os médicos hoje, o laudo deles são a mesma coisa, eles não sabem como eu estou enxergando. Muitas coisas eu só enxerguei cego. E eu sou grato a Deus por isso. Adoremos agora o Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão.
como oferta de gratidão por tanto amor e proteção, por dar seu Filho amado e a minha salvação. Minha vida vou dedicar aos teus pés, Senhor. Bom dia, irmãos. Há pouquinho estávamos falando sobre as provações na Escola Sabatina. Eu não conheço muitos aqui, e mesmo aqueles que eu conheço, eu não sei qual é a provação que você está ou não enfrentando, ou já enfrentou. Eu sei que algumas pessoas aqui na igreja estão enfrentando uma grande provação na saúde, ou que estão com um querido amado que recebeu um diagnóstico nada favorável, um momento difícil, um momento de muita dor, de muita tristeza para a família. E mesmo aqueles que eu não conheço bem, eu quero que você tenha uma certeza: Deus lhe conhece. Deus sabe qual é a sua aprovação. E talvez você pergunte agora o porquê, ou talvez você se sinta desesperado, pensando que não há uma saída, e daí eu quero ler para você a promessa que Deus te faz. Está lá no Salmo 91, versículo 14. Ele diz assim: porque você me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois você conhece o meu nome. Você clamará a mim, e eu lhe responderei. Nos momentos difíceis, eu estarei com você. Eu vou livrá-lo e vou honrá-lo. Vida longa eu lhe darei, e a minha salvação eu lhe mostrarei. Que grande promessa! E é pensando nessa promessa que nós vamos orar. E enquanto o grupo canta, eu quero convidá-lo para que você venha até aqui à frente. Você traga agora o seu coração, o seu sentimento e deposite aos pés do nosso Salvador. Erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, pois cremos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá, se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em
convido você a se ajoelhar nesse momento e orarmos. Santo e poderoso Deus, obrigado, Senhor, por ser um Deus presente na nossa vida. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que é nosso amigo, que é nosso companheiro, por ser um Deus que conhece o que se passa no coração de cada um. E não apenas conhece, Senhor, mas por ser um Deus que entende. Porque Jesus viveu aqui nessa terra também, e Jesus enfrentou inúmeras provações. E por isso nós temos a certeza de que Jesus consegue entender as provações que nós enfrentamos. Pessoas vieram aqui, Senhor, e estão ajoelhadas, prostradas diante de Ti, para entregar o seu coração nas Tuas mãos. Eu conversei com algumas pessoas essa semana. Sei que tem pessoas enfrentando problemas de saúde aqui na igreja, pessoas de outras igrejas, irmãos nossos, que receberam notícias muito ruins essa semana e estão assim sem perspectiva no que diz respeito àquilo que as forças humanas podem fazer por elas. Mas nós sabemos, Senhor, de que Tu és o Deus eterno, o Deus onipotente. Tu és o médico dos médicos e o Senhor pode fazer qualquer milagre na vida de quem Tu quiseres. Por isso, Senhor, nós rogamos agora, de acordo com a promessa que Tu deixaste para nós, que o Senhor ouça a nossa oração, que o Senhor agora livra-nos, que o Senhor honre-nos, mas principalmente, Senhor, o maior milagre talvez não seja o milagre da cura física, mas o milagre da cura espiritual. Então, Senhor, nós Te rogamos agora, para que o Senhor, assim como disse lá nos Salmos, que o Senhor mostre a nós a Tua salvação, que nós possamos um dia, Senhor, mesmo em meio quaisquer que sejam as provações que enfrentemos agora, ou que venhamos a enfrentar, mas que nós possamos permanecer firmes, inabaláveis, com a fé depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo, para que possamos um dia estarmos nas mansões celestiais ao Teu lado. E que nós não estejamos lá sozinhos, Senhor, mas que todos aqueles nossos amigos, os nossos familiares, alguém talvez dentro da nossa própria casa, que nós sabemos que está longe de Ti, mas que o Espírito Santo, Senhor, nós rogamos agora, possa tocar no coração desses nossos amados, para que eles também possam estar lá no céu, porque o céu não será o mesmo lugar sem eles. Então, Senhor, que o Espírito Santo também nos use como Teu instrumento, para que possamos influenciar essas pessoas para o Teu caminho. Nos dê, Senhor, o Teu conforto, para aqueles que agora estão precisando nesse momento. Dê a Tua resposta no coração de cada um. O Senhor prometeu, quando estava aqui na terra, que deixaria a Sua paz. Então, Senhor, derrame a Tua paz sobre cada um de nós. São essas as bênçãos que nós Te pedimos e agradecemos. Não porque nós temos mérito, Senhor, mas fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Neste momento nós vamos cantar em louvor ao nosso Deus o hino de número 477, Canção da Vida. Essa música, ela nos fala sobre os planos que Deus tem para a nossa vida. Vamos cantar e vamos pedir a Deus que os nossos planos estejam sempre de acordo com os planos de Deus, porque às vezes nem sempre aquilo que a gente quer para a nossa vida é o que Deus tem para nós. Vamos cantar junto então. Pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu
nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando forte, quando fraco, ao meu lado estás. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida em consolação. Querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco, tua força nunca falhará. Por tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Que Deus possa realmente transformar as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé agora e cantar a música O Poder do Amor, pedindo que Deus renove o nosso coração. Somente através desse poder maravilhoso Ele é capaz de fazer uma transformação completa em nossos corações. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abre os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor.
firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. Planando na amplidão do Espírito de Deus, com poder do amor. Amém. Santo somente ao Senhor. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Somente é o Senhor. Santo somente é o Senhor. Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesta manhã. Que nada faça separação entre nós e Ti. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Um feliz sábado a todos. É muito bom estarmos aqui hoje juntos. Nós, nesta manhã, temos a incumbência de estarmos aqui com a palavra de Deus. O nosso pastor e todos os demais pastores do campo estão num concílio de pastores. Então, nós nesta manhã estaremos aqui trazendo uma mensagem especial para os nossos irmãos, de um irmão para o outro. Eu fiquei pensando no que falar nesta manhã, e como vocês viram, o nosso tema é o cenário de um julgamento. E julgamento, existem muitas histórias sobre julgamentos. Uma que circula muito é de um julgamento no qual um advogado, perante os jurados, ele se dirige a eles e diz assim: senhores jurados, houve um grande erro nesse julgamento. Na verdade, a vítima, ela está viva, e eu vou pedir que ela entre por aquela porta. Neste momento, então, todos os jurados e todos os demais da sala se viram para aquela porta,
E nesse momento, então, o advogado diz: vocês viram como vocês têm dúvida? Como é que vocês vão condenar o réu se vocês têm dúvida? Vocês pensam que a vítima pode estar viva? Nisso, então, intervém o promotor. E ele diz: não, agora nós temos prova para a condenação do réu, porque todo mundo aqui nessa sala olhou para a porta, menos ele. Ele é a única pessoa que tem certeza de que ela não está viva. Mas falar em julgamentos, talvez nós não tenhamos como hoje na vida moderna falar em julgamentos sem referirmos o julgamento de Nuremberg, que é talvez hoje tido no meio acadêmico, jurídico, o julgamento mais emblemático, aonde os idealizadores do regime nazista foram ali postos em julgamento pelos crimes contra a humanidade que eles fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Mas eu não posso concordar que esse tenha sido o maior julgamento da história, porque, inclusive, nesse julgamento de Nuremberg, alguns nazistas, inclusive idealizadores do regime nazista, foram absolvidos ou, ao menos, não foram executados, como foi o caso de Rudolf Hess. O maior julgamento da história é aquele julgamento que está relatado nos 4 evangelhos, que diz respeito ao julgamento de Jesus Cristo. Esse julgamento, que é uma referência de irregularidades, de ilegalidades. Cerca de 60 irregularidades nós podemos constatar nesse julgamento. 20 irregularidades sob a ótica da lei romana e 40 irregularidades sob a ótica da lei judaica vigente naquele momento. Na verdade, nós não podemos sequer chamar aquilo de julgamento, apesar de nossas Bíblias assim chamar. Aquilo, na verdade, foi um homicídio com o referendo do Estado. Ali eles tramaram a morte de Cristo e buscaram, então, o respaldo para que aquele assassinato pudesse ser efetuado. Mas para que eles pudessem assim agir, eles precisavam enquadrar Jesus como um criminoso. Não existe julgamento sem um crime. Não existe julgamento sem uma lei ter sido descumprida. E ali então, os judeus, nós podemos ver nas nossas Bíblias, Mateus capítulo 26, começa ali o relato, onde nós vamos ver, Mateus 26, começa ali falando do plano para tirar a vida de Jesus. E ali no versículo 4, 26, 4, diz que eles então o que? Deliberaram prender a Jesus, de uma forma que ele fosse traído, para então que ele fosse executado, para que ele fosse morto. A tese desses homens era basicamente 2. A primeira, que Jesus havia cometido blasfêmia. Naquele contexto da sociedade judaica, eles haviam agregado tantos conceitos, tantas normas que Cristo chamava de normas de homens, que um judeu não podia se referir a Deus, como tal. Apenas o sumo sacerdote podia, em um momento muito especial, no qual ele colocava vestes especiais, ele podia se referir a Deus desta forma. Aos judeus comuns não era dado se referir a Deus. E Cristo, em seus discursos, ele não apenas se referia a Deus, mas ele expressava possuir intimidade com Deus, ao ponto de chamá-lo de Pai. Isso, para os judeus, seria uma blasfêmia, e essa era a primeira grande tese. A segunda grande tese deles era que eles sabiam que eles precisavam envolver os romanos para conseguir o seu intento. E, portanto, eles precisavam enquadrar Jesus em algum crime contra os romanos. Então, eles levaram aos romanos a possibilidade de que Jesus fosse um revolucionário e que estivesse tramando contra o Império Romano uma revolução para libertar o povo judeu da dominação romana.
Inclusive, eles a todo tempo, eles tentavam colocar Jesus em contradição. Lá em Mateus 22, 17, é relatado que de repente chega um fariseu para Jesus e pergunta para Jesus: Mestre, é lícito pagar tributos a César? Ele aqui tenta colocar Jesus em contradição, porque evidentemente que os judeus não se sentiam confortáveis e nem gostavam de pagar tributos a César. Por outro lado, os romanos, esta era a forma como eles exerciam a dominação nos judeus. Se Jesus ali tivesse dito que não é certo, olha, não estão muito altos os tributos, ele já ali teria sido acusado. Só que Jesus, com a sua sabedoria, o que ele diz? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Sabedoria de Cristo. Sempre onde Jesus estava, haviam pessoas infiltradas, não com o intuito de ouvir o que o mestre tinha para lhes dizer, mas apenas com o intuito de acusá-lo, apenas com o propósito de tomar aquilo que o mestre dizia, para poder acusá-lo, para poder dizer que ele era um traidor do povo judeu, que ele era um conspirador contra o povo romano. Mas Jesus, ele era mesmo um revolucionário. Jesus pregava o rompimento dos paradigmas daquela sociedade que tinha se transformado numa sociedade que não tinha mais a relação com aquele Deus que havia feito grandes maravilhas por aquele povo. Deus havia, no passado, aberto o Mar Vermelho para que aquele povo pudesse passar. Deus havia dado maná, mas agora aquele povo estava totalmente afastado de Deus, com formalidades, com formalismo, se esquecendo do que o mais importa para Deus é o conteúdo. Mas Jesus, não apenas quanto a esses crimes formais, mas Jesus também, ele causou o ódio naquela sociedade judaica, naquela cúpula, porque Jesus, ele pregava a igualdade entre as pessoas. E isso poderia ser, naquele contexto, algo muito revolucionário. E tanto é que Jesus chegou ao ponto de, certa vez no templo, estarem orando um fariseu e um publicano. E a oração do publicano era: Senhor, muito obrigado porque eu não sou um adúltero. Muito obrigado, Senhor, porque eu não sou um assassino. E muito obrigado porque eu não sou um publicano como esse que está aqui. Assim orava o fariseu. Por sua vez, o publicano orava a Deus: Senhor, eu sou o pecador, tenha misericórdia de mim. E Jesus Cristo, então, se volta e diz: pois eu digo para vocês, que a oração que Deus se agradou, e Deus abençoa o publicano. Deus abençoa o publicano, e isso atrai muito a ira dos fariseus. Mas Jesus, ele era assim, ele pregava a igualdade. E talvez algo que nós às vezes passemos desapercebidos é o fato de que Jesus, já na sua época, ele pregava a igualdade entre homens e mulheres. Tanto que o maior diálogo entre Cristo e outra pessoa relatado na Bíblia é o diálogo entre Jesus e a mulher no poço. Aquela samaritana foi o maior diálogo relatado em nossas Bíblias. Jesus com uma mulher. Isso era algo tido como um absurdo por aquele povo, mas não era só isso. Jesus Cristo também acabou interferindo na economia daquele povo. Os judeus se sentiram ameaçados economicamente pelas palavras de Cristo. Nós podemos lembrar que Cristo, certa feita, expulsou os mercadores do templo. E o templo, para aqueles homens, nada mais era do que o banco central hoje. Porque era no templo que eles faziam o câmbio das moedas. Lá no templo que eles faziam a troca. E Jesus, ao dizer que o templo é um lugar de oração, o templo é um lugar que deve ser dedicado a Deus, Jesus atrai também a ira, mas não era só isso. Jesus Cristo também, ele disse que ele era o Senhor do sábado. Cerca de 72 mandamentos foram agregados por aqueles homens à guarda do sábado. De tal forma que era praticamente impossível, você não poderia fazer nada no dia de sábado, porque senão você estaria desrespeitando o mandamento.
Nós sabemos que Cristo, Ele esteve por trás desde a fundação do mundo. E Jesus Cristo também, Ele disse que Ele não veio revogar, mas sim Ele veio cumprir a lei. Mas o fato é que uma pessoa com esse discurso, muito além do seu tempo, não seria bem vista. E nós vimos já que o que eles fizeram? Tramaram contra Cristo. E a partir dessa situação, então, eles definem que a única forma de eles resolverem aquele problema era através da execução de Cristo. Não existia outro caminho. Cristo deveria ser eliminado. E foi por isso que eles acabaram, então, numa noite, prendendo o mestre. Eles, então, de emboscada, através, inclusive, da participação de um dos discípulos de Cristo, que entregou onde ele estava, eles chegam e prendem a Cristo. Hoje, nós sabemos que qualquer prisão que se faça à noite, ela é ilegal. Ninguém pode ser preso à noite, a não ser que esteja cometendo um crime. A não ser que ela seja pega em flagrante. E Jesus Cristo, nesse momento, ele estava fazendo o que mesmo? Orando. É crime pela lei judaica orar? Não. Cristo não estava cometendo crime algum. Portanto, não era possível essa prisão. E é interessante que as nossas Bíblias relatam lá em Mateus 26, 39, que Cristo ele estava passando por uma grande angústia nesse momento. E talvez esse tenha sido o momento mais angustiante de toda a vida de Cristo. Porque olha só as palavras que ele diz, ao sentir que a partir dali, ele não teria mais condições de sozinho pregar o seu evangelho, que a partir dali a missão estava determinada. E ele então diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui Jesus Cristo sentiu a impotência. Aqui Jesus Cristo sentiu a frustração de alguém que sente algo muito maior do que seus propósitos. Talvez alguns de nós aqui, ao longo das nossas vidas, tenha sentido isso que Cristo sentiu. Algo que vem com força, algo que por mais que o nosso sentimento de justiça nos diga que nós estejamos certos, vem para nos demover da nossa posição. E Jesus Cristo, ele olha para a sua vida e ele não consegue encontrar erro nenhum, porque efetivamente não houve. Jesus Cristo, ele esteve aqui pregando o amor. Ao longo da sua vida, ele apenas ressaltou que nós deveríamos sermos unidos, que nós apenas deveríamos fazer o bem ao próximo, e foi isso que ele fez. Mas agora Jesus Cristo foi preso. E o interessante é que quando ele foi preso, ele estava sozinho. Ninguém defendeu. Ele que era o defensor dos fracos e dos oprimidos deste mundo. Há uns anos atrás, eu estava numa pizzaria, chamada aqui em Porto Alegre, Pizzaria Chuca. Não sei se alguns conhecem. Quem lembra da Pizzaria Chuca? Estão entregando a idade. Então, nessa Pizzaria Chuca, eu estava ali com alguns amigos, então, de repente, está na minha mesa um gurizinho, com uma rosa. E ele chega para mim e diz: tio, quer uma rosa? Eu digo: olha, 16 anos só com amigos, não vou querer uma rosa. Não quero uma rosa. E esse menino vai mesa por mesa oferecendo a rosa. Então daqui a pouco vem o garçom, pega o menino pelo braço, leva até a porta da pizzaria, e quando o menininho está na porta da pizzaria, 8, 9 anos de idade, o garçom dá um chute nas costas daquela criança e aquela criança cai no chão. E eu, ao ver aquela cena, eu fiquei realmente muito triste, muito consternado, e ao mesmo tempo incapaz de entender como um ser humano pode ser tão mau. E eu chego naquele momento para aquele menino e dou algo, por exemplo, fazendo uma conversão aqui da moeda, algo como R$10 hoje. E digo para ele: não venha mais aqui, vai para casa. E dou os R$10 para ele. E o menino sai. Mais alguns minutos passam e daqui a pouco eu olho, aquele menininho está na frente da minha mesa novamente, com uma rosa na mão. E eu digo para ele: não, agora eu não tenho mais como te comprar outra rosa.
Eu não tenho, eu já te dei todo o meu dinheiro. Eu te falei, inclusive, sai daqui. E ele com a rosa para mim. Eu disse, não, saia daqui, garoto. Não, tio, tu não está entendendo, tio. Eu não estou te cobrando. Esta rosa eu vim para te dar de presente. Muito obrigado, tio, pelo que tu fez por mim. Jesus Cristo, ele só esteve aqui nesse mundo pregando o amor. Apenas isso. Mas isso foi revoltante demais para determinados homens maus. Ao ponto de tramarem, de forma de emboscada, traído por um dos seus próprios integrantes. Jesus Cristo agora está preso. Jesus Cristo agora é levado perante as autoridades daquele povo para ser julgado. A partir dali, Jesus Cristo então é levado até Anás. Não se consegue entender por que Jesus Cristo foi levado para Anás, porque Anás não era mais sumo sacerdote. Mas se pode entender hoje que ele foi levado para Anás, porque Anás era alguém capaz de articular a condenação de Cristo. Então Cristo vai lá para Anás e recebe daquele homem, então sim, uma autoridade absolutamente incompetente, mas que foi decisiva para a condenação de Cristo. E Anás, então, decide que Cristo deveria morrer. E a partir dali, tudo se transformava em como fazer isso ser efetivado. Como viabilizar isso? Tendo em vista o fato de que os romanos, por estarem sendo dominados por Roma, não tinham poder para, por si só, executar alguém, chancelar, executar uma sentença. Essa sentença tinha que ser chancelada por alguém representante do Império Romano. Essa era a dificuldade que eles possuíam. Agora Jesus Cristo então é levado perante uma outra autoridade, essa sim competente, segundo o povo romano, Caifás. E ali perante Caifás, aqueles homens já vêm instruídos por Anás. E eles chegam e falam diretamente a Caifás a linguagem que ele podia entender. E eles chegam e dizem para Caifás, Caifás, está aqui um homem que pode rivalizar contigo. Se tem algum homem, Caifás, que por tudo que ele tem feito, por tudo que nós temos visto ele fazer, pode ser alguém que pode prejudicar a tua missão aqui como sumo sacerdote, é esse homem, se chama Jesus. Ali novamente, Jesus Cristo recebe a sentença de morte. Tem que morrer. Ele tem que morrer. Alguém assim deve morrer. A grande dificuldade é que hoje, nós lendo as nossas Bíblias, nós não conseguimos entender o alcance de alguém receber uma sentença de morte. Você receber qualquer não na tua vida já é ruim. E a gente vê que muitas vezes nós trabalhamos muito de uma forma difícil quando alguém diz não para nós. Nós às vezes, automaticamente, nós já nos rebelamos. Agora imagina alguém que recebe a sentença de morte, e o pior, de morte injusta. Há 2 semanas circulou aí nos meios de comunicação uma pessoa que esteve no corredor da morte nos Estados Unidos por 4 anos. Esta pessoa teve por 4 anos à espera da sua execução, porque ele também estava condenado à morte. E ele agora então, faltando 2 semanas para a execução da sua pena, ele recorre para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E essa Suprema Corte acolhe o recurso dessa pessoa e entende que realmente não haveria como essa pessoa ter feito aquele assassinato do qual ele era acusado, porque quando aquelas lesões foram feitas na vítima, ele não estava sequer naquele estado. E agora aquele homem, que em 2 semanas seria executado, é colocado em liberdade. Podem olhar na internet, vocês vão encontrar fácil essa matéria. Mas também existe uma outra matéria de um julgamento muito emblemático nos Estados Unidos. Troy Davis foi um homem acusado de matar 2 policiais. Ele, negro, acusado de matar 2 policiais brancos nos Estados Unidos.
A prova da acusação, 7 testemunhas dizendo que havia sido Troy Davis, melhor dizendo, 9 testemunhas dizendo que Troy Davis havia matado aqueles 2 policiais. Esse processo se arrasta por anos. Dessas 9 testemunhas, 7 testemunhas, ouvidas novamente no tribunal, as 7 voltam atrás e dizem que não. Na verdade, eu fui coagida pela polícia. Eu não tinha a menor certeza de que esse fosse o homem que havia disparado contra aqueles policiais. E as 2 testemunhas que restaram foram 2 policiais que estavam junto com as vítimas. Nenhuma outra prova havia contra aquele homem. E aquele homem, então, faz o último recurso para a Suprema Corte dos Estados Unidos. E a Suprema Corte, sem tecer uma palavra, sem explicações, todos nós sabemos que as decisões judiciais têm que ser motivadas, fundamentadas, sem fundamento algum, decide mandar aquele homem para a execução. Últimas palavras de Troy Davis são no sentido de pedir desculpas à família das vítimas, dizendo que ele era inocente e que espera que elas um dia entendam essa inocência dele. Últimas palavras daquele executado. Mas Jesus Cristo agora, andando nesse corredor da morte, é levado para Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, que era o representante do Império Romano junto à Judéia. E existe uma característica aqui especial de Pilatos. Pilatos, nós podemos ver do relato bíblico que era alguém que notoriamente estava inseguro. Mas se nós formos ver a história, nós vamos ver que Pilatos era muito mau. Pilatos não era bonzinho. Inclusive, isso faz com que aqueles que questionam a veracidade do Evangelho digam, olha, não é razoável. Alguém que cometeu tanta maldade como Pilatos, ter essa postura como Cristo. Mas nós sabemos que existem outros detalhes que estão por trás. Simplesmente o fato de alguém se defrontar com Cristo era algo que já possibilitava essa pessoa perceber que estava diante de alguém especial. E foi isso que Pilatos viu. Pilatos viu que Cristo era alguém muito especial. Pilatos conseguiu ver a face resplandente daquele homem, que parecia um Deus diante da presença daquele governador. Pilatos pôde ver que Jesus Cristo não possuía mal nenhum, que as acusações contra Cristo eram todas infundadas, e não bastasse isso, ainda a mulher de Pilatos havia recebido um sonho dizendo que Pilatos não deveria se envolver com aquele homem, porque ela no seu sonho havia visto que aquele homem era inocente. Muitas vezes nas nossas vidas, tudo conspira para que nós tomemos uma atitude. Muitas vezes só falta Deus se apresentar diante de nós, dizendo que Ele é Deus e que Ele gostaria que nós fizéssemos algo, mas Ele só não faz isso, porque isso interferiria no nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio seria atingido, porque se não fosse por isso, próprio Deus se apresentaria diante de nós, dizendo, olha meu filho, isso aqui é melhor para ti. E foi isso que aconteceu com Pilatos. Pilatos tinha tudo para decidir a favor daquele réu. As nossas Bíblias não dizem que ele se convenceu que Jesus Cristo era mesmo Deus, ou que no mínimo ele era inocente. Bom, mas o fato é que Pilatos, então, ele perguntou para os judeus, para as autoridades judaicas, mas o que vocês têm contra esse homem? Por que vocês o trouxeram aqui? Qual foi a resposta dos judeus? Olha, senhor governador, se nós não tivéssemos trazido ele aqui, ele certamente, porque está aqui, ele fez alguma coisa de errado. Porque ele está aqui, alguma coisa ele fez de errado, porque senão nós não traríamos ele aqui para ser julgado por ti. Se tem alguma coisa que Jesus não é acusador. Se tem em algum fato que Jesus Cristo não sente prazer nenhum, é na acusação. Nós podemos ver o Evangelho, em momento algum, ele assume a postura de acusador. Ele, pelo contrário, ele diz que é o quê? O nosso advogado. Mas agora, quem só defendeu, quem só falou do amor, agora estava diante de um tribunal, que inclusive poderia levá-lo à morte.
sob a acusação de que, olha, se ele não fosse um malfeitor, ele certamente não estaria aqui. Que tristeza nós vermos essa página do Evangelho sendo traçada desta forma. O povo romano, o povo judeu, acabou indo por esse caminho, não precisava, poderia ter reconhecido a Cristo, mas não quis reconhecê-lo como rei dos judeus. Então Pilatos pergunta para Jesus: tu não és o rei dos judeus? Tu não és o rei dos judeus? E é interessante a gente ver aqui, do ponto de vista jurídico, que Jesus, nós sabemos que ele é um grande estudioso. Jesus Cristo conhecia as leis judaicas, tanto que as oportunidades que ele teve de debater, as pessoas ficaram fascinadas. Como que esse homem consegue conhecer tão bem as leis sem nunca ter passado aqui por uma universidade judaica? E isso fez com que Jesus soubesse que, para que inclusive aquele julgamento pudesse ser um julgamento no qual ele não tivesse dado razões para a sua condenação, ele não confessou. Em outras oportunidades, quando perguntavam para Jesus se ele era o rei, ele não teria problema nenhum de dizer. Mas agora ele estava perante aquelas pessoas que queriam incriminá-lo. Não se podia, pela lei judaica, fazer esse tipo, pela lei romana, melhor dizendo, fazer esse tipo de pergunta para o réu. Tu faz uma pergunta para que a pessoa se incrimine. Porque naquele tempo já vigia o princípio da presunção de inocência. Tem muita gente que adora esse princípio da presunção de inocência, né? As pessoas dizem assim: não, olha, eu não quero nem conhecer Cristo, porque daí eu já tenho a meu favor a presunção de inocência. Eu não quero nem me envolver, porque ao menos eu tenho o benefício aí, né, da dúvida. Mas Cristo agora, ele diz: tu não estás dizendo isso? Quando Pilatos pergunta para Cristo: tu não és o rei dos judeus? Ele diz: olha, tu que estás dizendo isso. E a Bíblia diz que nesse momento, então, se resplandece o rosto dele. A outra pergunta que então Pilatos faz para Jesus: mas tu não tens um reino? Tu não vais governar? E aí Jesus diz para ele o que? O meu reino não é deste mundo. Isso tem sido algo que tem frustrado muito as pessoas. O fato de que Jesus Cristo não é o rei deste mundo, ele é o rei do mundo do porvir. Porque se fosse deste mundo, certamente não existiria tanta maldade. Se Jesus Cristo fosse o rei deste mundo, certamente nós não teríamos situações lamentáveis, tão tristes como esta. Num julgamento totalmente irregular, totalmente ilícito, aonde Pilatos diz que não vê nele crime nenhum, e não o solta. E não o solta. Muitas vezes a gente vê que pessoas conseguem ver a Cristo. As pessoas, às vezes, elas conseguem entender que ali está o Mestre, o Criador do universo, mas não querem compromisso com a verdade. Não querem compromisso com a verdade. Lamentavelmente aqui Pilatos não sabia, não conseguiu entender que na verdade quem estava sendo julgado era ele próprio e não Cristo, que inclusive fora abandonado e as suas testemunhas sumiram. Sabem, a gente fica pensando assim: será que se os discípulos tivessem ficado ao lado de Cristo, teria mudado alguma coisa? Será que se os discípulos fossem testemunhas de Cristo, e naquele momento eles houvessem intervindo naquele tribunal para dizer: olha, ele não é nada disso que vocês estão dizendo, ele só falava do amor, eu vivi com esse homem 3 anos e meio, e esse homem apenas soube falar bem das pessoas, provavelmente Jesus Cristo ainda assim teria sido morto. No entanto, sob o Mestre repousaria a grata satisfação de saber que ele não havia sido abandonado. Eu não sei quem aqui já esteve doente, numa situação difícil, e como foi confortante você ter um amigo do teu lado. Como foi bom você saber que você não estava sozinho. Jesus Cristo, ele sabia que ele teria que morrer para se cumprir a profecia. Mas se ele estivesse ali, com alguém do seu lado, e eles sequer seriam crucificados,
Porque Satanás, ele sabia, o grande e real adversário, sabia muito bem a quem ele endereçava a sua perseguição naquele momento. Mas, dentre as dores de Cristo, certamente a maior dor foi saber que ele estava sozinho. Certamente foi saber que ele estava ali com aqueles homens maus, sem o apoio daqueles seus discípulos, que por tantos anos, 3 anos e meio, ele havia ensinado o amor, e agora eles haviam se afastado ao ponto de inclusive dizerem que não o conheciam. Que não o conheciam. Mas Pilatos não se sente capaz de condenar a Cristo. E quando Cristo diz, no meio do diálogo, que era da Galileia, Pilatos faz algo que a gente às vezes no meio jurídico ouve falar que acontece ainda hoje, que é uma autoridade se declarar incompetente e mandar para outro julgar. E foi exatamente isso que Pilatos fez. Olha, se tem uma outra autoridade que pode julgar, eu vou mandar para ela esse processo. Vou mandar esse caso lá para Herodes. E Herodes aqui, ele é já o filho daquele Herodes que havia matado as criancinhas quando Jesus nasceu. Homem muito mau, homem que realmente a história tem registros lamentáveis com relação a essa pessoa, tal de Herodes. E aqui Herodes vem para Jesus e diz para Jesus: olha, eu estava muito ansioso por te conhecer, e eu queria mesmo confirmar a tua fama, e agora tu vais ter a possibilidade de, diante de mim, fazer um milagrezinho. Tu já fez tantos milagres por aí, agora tu faz um milagrezinho aqui, eu confirmo aquilo tudo que eu ouvi falar de ti e te solto. Aqui estava reservada a maior tentação de Cristo. Porque ele aqui já estava condenado à morte. Ele aqui, nós vimos as palavras dele de angústia. Ele sabia que aqui ele deveria se tornar indefeso. Ele aqui deveria se tornar impotente. E ele agora, diante de Herodes, é chamado a realizar um milagre. Vocês lembram quem pediu para Jesus realizar um milagre? Lá no deserto da tentação, Satanás, por 3 vezes, disse para ele: olha, opera só um milagre aqui. Mostra que tu és o Filho de Deus. Mostra só um milagrezinho. Se Jesus tivesse feito isso, Jesus teria utilizado o seu poder a seu favor. E ele, ao fazer isso, o que aconteceria? Ele deixaria na hora de ser humano, e ele assumiria 100% a sua divindade. E se ele houvesse feito aquilo, ele não mais poderia morrer pelos nossos pecados. Porque muitas vezes a gente ouve falar por aí que nós somos testemunhas, que nós somos advogados, mas na verdade todos nós, eu não vejo outra posição para nós, senão a de réus. Nós todos somos réus. E se Cristo foi réu nesse julgamento, foi porque ele assumiu o meu e o teu lugar. Se ele ali houvesse feito um milagrezinho, às vezes a gente fica pensando, qual foi o maior milagre de Cristo? Qual foi o maior milagre de Cristo? Foi ter transformado água em vinho? Foi ter feito um cego enxergar? Foi ter feito, quem sabe, Lázaro ter ressuscitado após 4 dias morto? Qual foi o maior milagre de Cristo? Ellen White diz que talvez o maior milagre de Cristo tenha sido exatamente não utilizar o seu poder em seu favor. Você quer testar o teu poder? Você tem que ter poder para isso. Você quer se conhecer? Você não se conhece. Você só vai se conhecer no dia que você tiver poder. Porque quando você não pode, você fica só conjecturando. E você não sabe como você vai reagir. Cristo, ele podia. E ele resolve então agir da forma que estava profetizado, da forma que o habilitaria para ser o nosso grande Cordeiro, que fosse então dar a sua vida por cada um de nós. E ali então Jesus Cristo não faz milagre nenhum perante Herodes,
Mas mesmo assim Herodes, como eu já referi, era um homem muito mau e também não teve condições de condenar a Cristo. E Cristo continua a sua caminhada no corredor da morte. E agora Cristo volta então a Pilatos. Cristo volta então a Pilatos. E Pilatos chega para Jesus, para aquele povo, e diz: mas eu já havia aqui dado o meu veredito, esse homem é inocente. E agora então Pilatos, que era alguém astuto, que era alguém também inteligente, Pilatos tem uma saída: já sei como é que eu vou resolver isso aqui e vou ficar bem com o Império Romano, no qual eu estou muito mal. Pilatos sabia que ele não poderia errar novamente, porque o próximo erro de Pilatos custaria a sua posição. Pilatos então agora tem uma grande ideia: eu vou pegar alguém que é um criminoso, e certamente o povo, entre o maior criminoso que nós temos e Cristo, vai optar pelo grande criminoso. E aqui está o grande problema de se ouvir as multidões. Aqui está o grande problema de você não ouvir a voz de Deus. A escritora americana Ellen White diz que o Espírito Santo estava trabalhando diretamente no coração de Pilatos. Diretamente. Mas Pilatos resolve o quê? Dar um jeitinho na situação. A única saída que Pilatos tinha era dizer para aqueles judeus: eu não vou condenar esse réu. Mas ao invés disso, Pilatos então resolve lavar as suas mãos e dizer para Jesus: olha, eu não tenho nada para fazer por ti. Tudo que eu podia fazer eu fiz. Agora, ouça a turba. E o povo então gritava: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Nas nossas vidas, se nós formos ouvir a voz da multidão, nós vamos acabar entrando no mesmo equívoco que Pilatos entrou. Mas agora Cristo recebe então a sentença, o veredito final. E agora então, Barrabás, da forma mais arbitrária possível, mais ilegal, decide que Cristo seria crucificado, pena essa reservada apenas para os escravos, e Cristo era um homem livre. A pena de açoitamento, reservada apenas para os escravos, e não destinada em momento algum a um homem livre. E agora Cristo, então, não possui mais recurso algum, e passa a fase daquele processo, a fase da execução. A fase da execução. Interessante que esse processo todo durou 15 horas. Porque aqueles líderes judeus, eles sabiam que se eles demorassem um pouco mais com esse processo, certamente eles não conseguiriam levar a cabo o seu intento de assassinar a Cristo. Porque eles sabiam da fascinação que as multidões tinham por Cristo. Portanto, eles tramaram de uma forma ardilosa que esse julgamento deveria ser rápido. Esse julgamento que começa à meia-noite e nas primeiras horas da tarde já estava concluído. E ele passa então para a sua fase da execução através da crucificação. Sabem, o rei George VI, quando ele estava nos últimos minutos da sua vida, o rei George VI, ele sempre temeu o momento da morte. Cristo também não foi diferente. Nos últimos minutos, George VI pedia forças a Deus para lidar com a escuridão, com um caminho que ele não conhecia. E George VI diz, últimas palavras antes de morrer, ele diz: eu havia pedido luz para Cristo em meio à escuridão, mas na verdade, Deus me deu a sua mão. Certamente naquele momento, que Jesus Cristo agora, passando toda a humilhação, passando toda a dor que um ser humano poderia suportar, ou muito mais, pelo fato de que ele poderia acabar com aquilo a qualquer momento. Cristo então agora,
Últimas palavras desse condenado. Últimas palavras desse criminoso condenado à morte. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Que nós não tenhamos dúvidas de que Cristo aqui nesse mundo teve essa lamentável conclusão: ser morto pelas mãos dos homens que deveriam estar ali dependurados naquela cruz. Aquela sentença era para mim e era para ti. Nós deveríamos receber aquela sentença. E é por isso que quando eu penso em meu Jesus naquela cruz, eu me pergunto, por que foi preciso tanta dor? Que nós possamos, em nossas vidas, fazer de Jesus uma verdade presente, que nós possamos testemunhar dele, que nós possamos estar ao seu lado, dia após dia. Escolheu deixar seu filho padecer horror, acusações que ferem mais do que açoites mil. Foi para provar que seu amor não tem limites, que para salvar os seus ele é capaz de tudo. Que mundo é este que matou o meu Senhor? Que mundo é este que me faz pecar? É o mesmo que me arrasta pela escuridão, que engana e que me afasta de Coloque-se em pé, se você quer esse Jesus, se você testemunha dele, se você vai estar ao lado dele, porque ele está ao teu lado, coloque-se em pé. Quando penso em quão distante estou do meu Senhor, eu me pergunto o que é preciso ainda acontecer para que eu entenda que sem Deus ninguém é nada, e ser feliz sem Ele é pura ilusão. Uma vida vitoriosa quero alcançar, crescer na graça e no poder que Cristo pode dar, provando ao mundo que o amor consegue tudo, mudar o ímpio e por fim torná-lo puro. Por isso é que morreu o meu Senhor Jesus, por isso é que sofreu sem reclamar. Seu sangue tem poder
água de vida oferecer. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque Jesus um dia morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Obrigado porque Ele um dia assumiu a posição de réu, posição que era nossa. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos contar com a absolvição através da condenação de Cristo. Que nós possamos, Senhor, sermos gratos a esse sacrifício, dizendo ao Mestre que ele não foi em vão, que nós o aceitamos e que nós um dia estaremos, quando Jesus Cristo retornar a esse mundo com toda a sua glória, com toda a sua majestade, o aguardando. Onde nós estivermos, nós ouviremos a voz do Mestre nos chamando e diremos: eis-nos aqui, Senhor. Obrigado por haver um dia te entregado por cada um de nós na cruz do Calvário. Amado e bondoso Deus, nos conduz agora em segurança para os nossos lares. Abençoa o pastor Ibson, que o Senhor tem nos ungido para a condução da tua palavra nesta igreja. Abençoa cada filho teu que aqui está, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ao cantar este hino, vamos nos despedindo dos irmãos com alegria e contamos com vocês amanhã à noite e na próxima quarta-feira. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito